jamais eu quero para vocês. É uma coisa tão simples que a gente não consegue botar em prática. Então, o Espírito da Verdade, Jesus, ele bate na mesma tecla. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar... Olha, nós já temos aí quantas civilizações passaram com esplendor, né? Roma, tantas outras na Europa, civilizações extraordinárias que entraram e faleceram, né? Sem trazer, né? O benefício da paz entre as pessoas, da paz entre os povos, a paz íntima, né? Por quê? Porque a gente sempre gosta das formas exteriores de culto, né? Nos carros a gente bota, né, aqueles adesivos, Jesus que me deu, guiado por mim, cada um diz do seu jeito lá, né? Sai com aquele automóvel bonitão, com aquele negocinho lá e dá logo uma fechada. Quando tem ali a faixa de pedestre, quando a pessoa vai atravessar, a pessoa acelera com o carro. Então, a verdade, né, é que Jesus continua não fazendo parte do dia a dia. Ele continua não fazendo parte do nosso dia a dia. Nós achamos que ele existe para as igrejas, ele existe para as imagens, ele existe para os rituais, ele não existe para o dia a dia. A doutrina espírita, ela mostra o seguinte, né? O Espírito de verdade, Jesus, ele é caracterizado, dentro do que a doutrina diz, como espírito puro. Jesus é um espírito puro. Ele se qualifica por dois conceitos fundamentais. De um lado, a moralidade, e de outro lado, o conhecimento. As pessoas que têm muito conhecimento em uma moralidade, a gente está vendo o que elas estão fazendo aí. Usam o conhecimento para constranger, dominar, subordinar os outros. Também não adianta ter uma moral perfeita e ser uma pessoa completamente ignorante, porque também é difícil a vida de uma pessoa ignorante. Então, para o pássaro subir as duas asas, tem que bater junto. E a gente ainda não entendeu o porquê. O modelo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente não quer entender o modelo que nós temos que perseguir é esse. E gerar um equilíbrio. Nós não vamos ter 100% de sabedoria, nem 100% de moralidade, nem nessa, nem na próxima encarnação. O que a gente precisa aprender é equilibrar esses dois fatores para a gente ir subindo aos poucos. Nós não vamos dar um voo de águia de cara. A gente vai fazer pequenos voos até que a gente vai acumulando, né, conhecimento e também amor, moralidade. Aliás, vocês podem ver que aqui quase que dá a palavra amor. Bom, olha o que diz aqui do Livro dos Espíritos, na questão 112. O que caracteriza um espírito puro? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Agora, lá no final, ele tem umas observações, e olha que interessante que ele escreveu aqui. Os homens podem comunicar-se com eles, com os espíritos puros, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, olha que interessante. Para você que é especial, vou dar 15 minutos por mês. Mas, porque o que acontece? A gente quer levar uma vida totalmente desequilibrada, emocionalmente, moralmente, e depois, quando dá um problema, a gente diz assim, meu Deus me ajuda, Jesus me ajuda. A gente acha que aí, na hora que eu quero, eu pego o telefone e digo, help, socorro. Não funciona assim. Não funciona assim. E eles estão dizendo, bem tolo, presunçoso, seria o que pretenderam tê-los constantemente às suas ordens. Eles não estão às nossas ordens. Nós, com muita alegria, estaríamos às ordens dele. Se eles me aceitarem como trabalhador presente, já estou aqui me oferecendo.
Mas, então a gente precisa entender como deve ser a nossa relação com esses espíritos. Aqui no caso, para nós, o ápice, com certeza, Jesus. Então, o Espírito da Verdade, ele diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele lembra que, inicialmente, ele diz assim, atrás, antes, eu disse que vocês se amassem, amai-vos. E tem aqui um resuminho de umas recomendações do Espírito Hamed, na obra Os Prazeres da Alma, médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ele dá alguns exemplos, porque às vezes esse negócio de amor é um negócio meio complicado. A gente acha que amor é ficar dando abraço e beijo, mas não é bem assim. Isso também é bom, pode, deve. Mas ele diz assim, ó, amai-vos é respeitar o valor das diferenças pessoais. Amai-vos é evitar atitudes de possessividade afetiva. Ninguém é de ninguém. Admitir que estamos todos sujeitos ao erro. Isso é amor. Abandonar a ideia de ser compreendido em tudo. Jesus não foi. Porque seríamos. Assumir a responsabilidade pelos atos que praticar. Isso é maturidade, isso é amor. Muito difícil assumir. Quando dá um problema, logo a gente tenta jogar em cima de alguém. Não esquecer a própria identidade. Jamais querer mudar as pessoas pelos seus pontos de vista. Isso é amor. Usar sempre sinceridade como defesa. A gente usa o ataque, às vezes a grosseria. Perceber suas limitações para poder compreender a dos outros. E, finalmente, Hamed diz, entender que, em se tratando do amor, todos somos ainda aprendizes. Complicado. Então, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido, o Espírito da Verdade, diz, inicialmente eu vos disse que se amassem. Agora lhes dou uma segunda orientação. Instruí-vos. As pessoas têm dificuldade, né, de estudar, de ler, de pesquisar. O hábito, nós perdemos o hábito. A maioria perdeu o hábito, porque nós somos hoje dos meios de comunicação que é tudo fácil. É imagem, blá, 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 e acabou. Não tem como acessar a doutrina espírita por imagens. Tem pessoas que, eu adoro assistir palestras. Aí, quantas palestras já assistiram? 1.700. E aí? A pessoa continua a mesma coisa. Teve um dia que uma senhora disse para mim assim, numa dessas palestras que a gente fazia por aí. Eu já frequento aqui há muito tempo. Eu falei, muito tempo? Quantos anos? Mais de 20 anos. Eu falei, e o que essa informação mudou a senhora? Não mudou nada. Então, é o seguinte, a gente frequenta clube, bar, entendeu? Restaurante, teatro, praia. Frequentar não é assimilar conteúdo. Entendeu? Não é assimilar conteúdo. Definitivamente não é assimilar conteúdo. Então, o Espírito da Verdade recomenda que a gente se instrua. A instrução demanda esforço, tempo, tenacidade, né? E, obviamente, as pessoas dizem, eu adoro ler romance. Tá bom, lê o romance. Mas você não vai saber a doutrina espírita se você não estudar a carreira. Você não vai conhecer a doutrina espírita se você não ler Leon Denis. Não vai saber. Você é que nem querer conhecer o mundo pelo cartão postal. Você olha, sei, Coliseu, Torre Eiffel, legal, bacana. Mas você não sabe. Não é assim que se conhece o mundo. E não é assim que se conhece a doutrina espírita. Para conhecer a doutrina espírita, você estuda. Estudo profundo. E olha, posso dizer, quando você terminar de ler isso tudo, você pode começar de novo. Quando você terminar, começa de novo. E cada vez que começar, aprende mais.
A gente lê e cada vez sabe menos. Menos. Caramba, como é que eu ignorava isso? Aí leio outra vez, eu vejo que estava na minha cara e eu não tinha lido e não tinha visto. Eu tinha lido e não tinha visto. Então, temos aqui uma infinidade de autores maravilhosos. Bom, Chico psicografou quase 500 livros, já tem um material bom aí, né? É um trabalho de vida, ler os 480 e tantos livros do Chico. Né? Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, olha, obras extraordinárias. Olha, quem gosta de obras técnicas, eu gosto mais o aspecto científico. Vai ler Ernesto Bozano Pinto, Baldo, William Cruz, Leonir Camilo Flammarion. Mesmer é o descobridor do magnetismo animal, que tem tudo a ver com a doutrina espírita. E os seguidores dele, tem lá uma série deles, que Kardec declara na Revista Espírita que estudava isso há 35 anos. Por isso facilitou também a compreensão dele da doutrina espírita. Então, além disso, temos toda a obra psicológica do espírito Joana de Ângeles, né, através do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, obras extraordinárias, conteúdo para médiuns. Aqui, olha, o que tem de material para os médiuns aqui é uma coisa, um espetáculo de obra, a Ivone do Amaral Pereira, uma médium fantástica brasileira, já desencarnada, que psicografou Memórias de um Suicida, um dos 10 melhores livros da doutrina espírita. Bezerra de Menezes, encarnado e desencarnado, tem o médico encarnado e depois Hermínio de Miranda. O Pastorino, do Minutos de Sabedoria, tem livros extraordinários. Infelizmente, não foram reeditados por impedimento da família. Por quê? Porque o Pastorino era padre. Ele esteve no Vaticano, ele morou lá. Então, a família tinha todo um sonho dele fazer uma carreira dentro da igreja. Aí lá, acessando a informação, ele falou, não é o que eu quero. Voltou, renunciou aos seus votos, voltou para o Brasil e se tornou espírita. A família não gostou nem um pouco. Ele dava aula no colégio militar, dava aula no Pedro II, dava aula de uma série de matérias lá e publicou livros extraordinários, técnicas da vida. Ele tem um livro sobre o Evangelho, que são 8 volumes de 150 páginas. Algo que ninguém pode imaginar o que é, em termos de estudo. A gente só conhece o livrinho Minutos de Sabedoria. Por quê? Porque isso é das edições Paulinas, que é uma editora católica. Esse a família permitiu. O resto ficou para o esquecimento. Herculano Pires, Jorge André, Dr. Jorge desencarnou outro dia com 100 e poucos anos. O material que ele deixou, principalmente na questão técnica do espírito, perispírito, todas essas outras coisas, Venefilo Toledo, bom, tem muitos autores maravilhosos. Então, eu gostaria de encerrar, quer dizer, dentro dessa instrução, né, do Espírito da Verdade, que a gente se instrua, né, com uma frase, porque antigamente as pessoas faziam patrulhamento, né? Isso é bom, isso não é bom. O apóstolo Paulo diz assim, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Então, ele diz, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Né? Então, a verdade é a seguinte, quando a gente fala em instrução, cada pessoa tem que fazer o seu programa de estudos, com lucidez. Porque tem pessoas que têm uma mente bastante infantil, que elas não estão preparadas, ou para filtrar, elas não vão na base, não formam a base, e alguém diz, lê isso, lê aquilo, e a pessoa lê e faz uma confusão enorme. Então, a minha recomendação sempre começa na base, você não está impedido de ler nada. Não podemos ficar aqui fazendo patrulhamento, escondendo informação. Por que o Vaticano tem arquivo secreto? Eu nunca vou entender isso. Se aquilo é uma coisa boa, devia estar ao alcance de todo mundo. Por que está escondido lá no Corão? Kardec, exatamente a beleza da doutrina espírita, é colocar
tudo que estava nas sociedades secretas, ele colocou no livro para acesso de todo mundo. Ou seja, ele traz o Espírito da Verdade, através de Kardec, traz para a luz aquilo que o grupinho, ou pequenos grupos, sociedades secretas tinham como informação e usavam aquilo, manipulando as massas. Vamos dar informação para todo mundo que ler vai saber. Aqui está ao alcance de todos. Mas é importante que a pessoa crie uma base, porque a partir da base ela tem filtros para dizer isso é razoável, isso não é razoável. Não sou eu que devo dizer para uma pessoa, você lê isso, você não lê aquilo. Eu não vou dizer o que é ruim, eu vou dizer o que é bom. O bom é esse. Você pode ler isso, só o Chico tem quase 500 livros, você já tem material para a vida toda. Quantos livros de Valdo tem? Infinidade. Então, tem uma maravilha de informação. Então, esse mês de abril a gente não podia deixar de trazer Jesus de volta. No fundo, o que nós estamos dizendo, olha, a mensagem é a mesma. Aquela que está lá nos Evangelhos está dentro da doutrina espírita, na sua moral integral, com detalhes mais da parte científica. A parte mediúnica é uma parte científica, ela não é uma parte mística. Por quê? Porque a mediunidade é um atributo humano, que um dia será percebido nas universidades de medicina. Eles vão entender o agregado humano lá na faculdade de psicologia, de medicina, etc., para saber como lidar com o ser humano, como curá-lo, como tratá-lo, como conduzi-lo. Não é uma questão mística, as pessoas não entendem. Então, só estudando que a pessoa vai se dar conta disso. Muita paz. Querem fazer perguntas? Dúvidas? Então estamos... Pessoal esperto, todo mundo entendeu tudo. Paulo, eu acho melhor a gente dar um passe coletivo hoje, porque temos só eu e Tânia, né? Então tá bom. Então vamos... Você, por favor, pode fazer a nossa prece. O passe coletivo é tão bom quanto o passe individual. É só porque realmente hoje vieram poucas pessoas, tem algumas que estão gripadas, que não puderam vir hoje para ajudar. Então a gente dá um passe coletivo. Então eu peço a todos que fechem os olhos, não é por nada místico, porque quando a gente fecha os olhos, a gente consegue se interiorizar, concentrar melhor. Então vamos elevar o pensamento e agradecer ao nosso querido Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão maior, por estarmos aqui nessa casa de amor, de caridade, de estudos, hoje aprendendo um pouquinho mais sobre essa obra fantástica que Kardec brilhantemente codificou, que é a doutrina espírita. Sabendo mais sobre a colaboração de tantos espíritos iluminados e principalmente do próprio Jesus, que se dispôs a pessoalmente, que seja por um quarto de hora mensalmente, contribuir efetivamente com todo aquele grupo que ajudou a codificar a doutrina.
Então isso é muito importante para a gente. Isso é muito bom sabermos que o Mestre nunca nos deixou. A gente pensa, ou a gente pensava, que quando ele foi crucificado, se foi. Não. Jesus sempre esteve conosco. Antes dele vir aqui, encarnar, quando encarnado, e quando ele se foi, quer dizer, saiu do corpo, continuou olhando por nós, zelando por nós, nos ajudando, enviando seus espíritos missionários para nos ajudar. Ele sempre esteve, está e estará conosco. Isso é muito bom, muito promissor, nos traz muita felicidade, confiança. Temos um mestre, temos um pastor, e ele disse: do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. Então, obrigada, Jesus. Agora temos aqui um pequeno rebanho reunido, estudando a doutrina espírita. Derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados aqui, presentes, muita luz, muita paz, saúde, bom ânimo, sabedoria, todas essas bênçãos que nos fortalecem e que nos tornam cada vez mais firmes nessa luta, nessa caminhada para o nosso aperfeiçoamento. Que a tua paz, que o teu amor permaneçam conosco. Graças a Deus. Graças. A aguinha, né? Vou lá pegar. Você pega lá? Eu pego, Paulo. Não, por exemplo.